A paz do Senhor, meus amados irmãos, um grande abraço a todos, aqui pastor Gilvan Marques, agradecendo a você que nos acompanha diariamente em nosso canal. Deus possa encher a tua vida com a graça e a misericórdia dele. Quero pedir a você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe os nossos conteúdos. Fazemos esses conteúdos com muito amor, carinho e dedicação, especialmente para você. Estamos numa série de 50 versículos da Bíblia. Compartilhe este vídeo com alguma pessoa que está querendo ouvir a palavra de Deus e se alimentar dela. 50 versículos do livro de Josué na linguagem de hoje. Já vai dando o teu like aí agora para me ajudar. Josué capítulo 1, versículo 2. O meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se preparem para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que vou dar a vocês. 2. Josué, capítulo 1, versículo 3. Como disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Josué, capítulo 1, versículo 5. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você, como estive com Moisés. Nunca o abandonarei. 4. Josué capítulo 1, versículo 7. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar, para onde for. 5. Josué capítulo 1, versículo 8. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite, e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. 6. Josué, capítulo 1, versículo 9. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. 7. Josué capítulo 2, versículo 9. Eu sei que o meu Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. 8. Josué capítulo 2, versículo 11. Quando vimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu e aqui embaixo na terra. 9. Josué capítulo 2, versículo 18. Quando invadimos a sua terra, amarre este cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe e os seus irmãos e todos os parentes do seu pai. 10. Josué, capítulo 3, versículo 5. Josué disse ao povo: purifiquem-se, porque amanhã o Senhor fará grandes coisas entre vocês. 11. Josué, capítulo 3, versículo 7. O Senhor disse a Josué: por causa daquilo que vou fazer hoje, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. 12. Josué, capítulo 3, versículo 13. Quando os sacerdotes que estão carregando a arca da aliança do Senhor Deus, o Senhor de toda a terra, puserem os pés dentro da água,
o Jordão vai parar de correr, e as águas da parte de cima ficarão amontoadas num só lugar. 13. Josué capítulo 4, versículo 14. Naquele dia, o Senhor fez com que o povo de Israel ficasse sabendo que Josué era um grande homem. E durante a vida de Josué, eles o respeitaram assim como haviam respeitado a Moisés. 14. Josué capítulo 4, versículo 24. Por causa disso, todos os povos da terra vão conhecer o poder do Senhor, o Deus de vocês, e vocês o respeitarão para sempre. 15. Josué capítulo 5, versículo 2. O Senhor Deus disse a Josué: prepare algumas facas de pedra e faça uma segunda cerimônia de circuncisão no meio do povo. 16. Josué capítulo 6, versículo 20. Então os sacerdotes tocaram as cornetas. Logo que o povo ouviu este som, gritou com toda a força e a muralha caiu. Aí todos subiram, entraram na cidade e a tomaram. 17. Josué capítulo 7, versículo 6. Em sinal de tristeza, Josué rasgou a sua roupa e se jogou no chão, com o rosto em terra, na frente da arca da aliança de Deus, o Senhor. Os líderes de Israel fizeram a mesma coisa e ficaram ali com Josué até de tarde, e fizeram como ele, jogaram a terra na cabeça para mostrar que estavam tristes. 19. Josué capítulo 7, versículo 11. O povo de Israel pecou. Eles quebraram a aliança que haviam feito comigo, a aliança que eu mandei que guardassem. Ficaram com algumas coisas que eu mandei que fossem destruídas. Eles roubaram essas coisas, mentiram por causa delas e as colocaram no meio da bagagem deles. 20. Josué capítulo 7, versículo 12. É por isso que os israelitas não podem enfrentar o inimigo. Fogem dele, porque agora eles mesmos estão condenados à destruição. Se vocês não destruírem o que roubaram, eu não continuarei com vocês. 21. Josué capítulo 7, versículo 13. Levante-se e vá santificar o povo. Diga que se purifiquem para amanhã, porque eu, o Senhor, o Deus de Israel, digo isto: israelitas, vocês estão guardando algumas coisas que eu mandei destruir. Enquanto não se livrarem delas, vocês não poderão enfrentar os inimigos. 22. Josué, capítulo 8, versículo 35. Cada um dos mandamentos de Moisés foi lido por Josué para toda a multidão de israelitas e para as mulheres, crianças e estrangeiros que viviam entre eles. Nenhuma palavra deixou de ser lida. 23. Josué capítulo 9, versículo 14. Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselho a Deus, o Senhor. 24. Josué capítulo 10, versículo 8. E o Senhor Deus lhe disse: não fique com medo desses reis, pois eu já lhe dei a vitória, nenhum deles será capaz de resistir. 25. Josué capítulo 10, versículo 11. E enquanto eles fugiam dos israelitas, correndo na descida de Bet-Horon até Azeca, o Senhor jogou do céu grandes pedras de gelo sobre os inimigos, e eles foram mortos. E morreram mais pessoas com essa chuva de pedras do que no combate com os israelitas.
26. Josué capítulo 10, versículo 12. Num dia em que o Senhor deu a vitória aos israelitas na luta contra os amorreus, Josué falou com ele e, na presença dos israelitas, disse: Sol, fique parado sobre Gibeão. Lua, pare sobre o vale de Aijalon. 27. Josué capítulo 10, versículo 13. O sol ficou parado e a lua também parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Estas palavras estão escritas no livro do justo. O sol ficou parado no meio do céu e atrasou a sua descida por quase um dia inteiro. 28. Josué capítulo 10, versículo 14. Nunca tinha havido e nunca mais houve um dia como este, um dia em que o Senhor obedeceu à voz de um homem. Isso aconteceu porque o Senhor combatia a favor de Israel. 29. Josué capítulo 10, versículo 24. E os levaram a Josué. Josué chamou os homens de Israel e ordenou aos oficiais do exército que tinham ido com ele: Venham aqui e ponham os pés no pescoço destes reis. Eles fizeram isso. 30. Josué capítulo 10, versículo 25. Aí Josué disse: Não tenham medo. Não percam a coragem. Sejam fortes e corajosos, porque o Senhor fará isso com todos os inimigos que vocês enfrentarem. 31. Josué capítulo 11, versículo 6. O Senhor Deus disse a Josué: Não fique com medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu matarei toda essa gente para Israel. Você aleijará os cavalos deles e queimará os seus carros. 32. Josué capítulo 11, versículo 20. O Senhor Deus fez com que os moradores dessas cidades teimassem em lutar contra o povo de Israel, para que assim fossem completamente destruídos e mortos, sem dó nem piedade. O Senhor havia ordenado isso a Moisés. 33. Josué capítulo 13, versículo 1. Quando Josué já estava bem velho, o Senhor disse: Você já está muito velho e ainda há muita terra para ser conquistada. 34. Josué capítulo 17, versículo 17. Então Josué disse aos descendentes de Efraim e de Manassés: De fato, vocês são muitos e muitos fortes. Vocês não terão só uma parte. 35. Josué capítulo 23, versículo 9. O Senhor expulsou povos grandes e fortes para longe, e até agora ninguém conseguiu resistir a vocês. 36. Josué capítulo 23, versículo 10. Um só israelita pode fazer fugirem 1000 inimigos, porque o Senhor, nosso Deus, está lutando por vocês, como prometeu. 37. Josué capítulo 23, versículo 15. Sim, o Senhor, nosso Deus, fez com que acontecessem todas as coisas boas que lhes tinha prometido. Mas, se vocês adorarem outros deuses e se curvarem diante deles, então ele ficará irado e castigará vocês. 38. Josué capítulo 23, versículo 16. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês,
e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. 39. Josué capítulo 24, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo: O Senhor, o Deus de Israel, diz isto: há muito tempo os antepassados de vocês viviam no outro lado do rio Eufrates e adoravam outros deuses. Terá, um desses antepassados, era pai de Abraão e de Naor. 40. Josué capítulo 24, versículo 3. Porém eu tirei Abraão da terra que está do outro lado do Eufrates e fiz com que ele andasse por toda a terra de Canaã. Eu lhe dei muitos descendentes, a Abraão, e eu dei Isaque. 41. Josué capítulo 24, versículo 6. Fiz com que os seus antepassados saíssem do Egito e eles chegaram até o Mar Vermelho. Mas os egípcios os perseguiram até o mar, com carros de guerra e cavaleiros. 42. Josué, capítulo 24, versículo 7. Então os israelitas me pediram socorro e eu fiz com que uma escuridão os escondesse dos egípcios, e mandei que o mar caísse em cima dos egípcios e os cobrisse. Vocês viram o que eu fiz com o Egito. Depois vocês viveram no deserto por muito tempo. 43. Josué capítulo 24, versículo 9. Aí o rei de Moabe, Balaque, filho de Zippor, fez guerra contra Israel. Balaque mandou buscar Balaão, filho de Beor, e pediu que ele amaldiçoasse vocês. 44. Josué capítulo 24, versículo 10. Mas eu não quis ouvir Balaão, e assim ele os abençoou, e eu os salvei das mãos de Balaque. 45. Josué capítulo 24, versículo 12. Antes de vocês chegarem, expulsei os 2 amorreus, fazendo com que eles fugissem apavorados. Não foi nem pelas espadas, nem pelos arcos e flechas de vocês que eles foram expulsos. 46. Josué capítulo 24, versículo 13. Eu dei a vocês uma terra em que vocês nunca haviam trabalhado e cidades que não haviam construído. E vocês estão vivendo nessas cidades e comendo uvas e azeitonas de parreiras e oliveiras que não plantaram. 47. Josué, capítulo 24, versículo 14. Josué terminou dizendo: Portanto, agora temam a Deus, o Senhor. Sejam seus servos sinceros e fiéis. Esqueçam os deuses que os seus antepassados adoravam na Mesopotâmia e no Egito e sirvam o Senhor. 48. Josué capítulo 24, versículo 15. Mas, se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estavam morando agora. Porém eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. 49. Josué capítulo 24, versículo 19. Josué disse ao povo: Vocês não podem servir o Senhor, pois Ele é Deus santo e não tolera aqueles que adoram outros deuses. Ele não perdoará os pecados e as maldades de vocês. 50. Josué capítulo 24, versículo 24. O povo disse a Josué: Serviremos o Senhor, nosso Deus, e obedeceremos aos seus mandamentos. Assim tivemos 50 versículos do livro de Josué.
compartilhe, comente, se inscreva no canal se não é inscrito e nos ajude a chegar à marca dos 3.000 inscritos. É muito importante que você assista todos os nossos vídeos do início até o final. Deus abençoe sua vida, sua família. Um grande abraço do pastor Gilvan e até o próximo vídeo, se Deus quiser.